Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa Louvado noite. seja Deus. Mais uma vez aqui na Rádio Resgatando Vidas, em parceria com a Visionários Produções. Glória a Deus. E hoje nós estamos com a programação especial e também com uma candidata especial. Louvado seja Deus. Então eu já quero agradecer a todos os ouvintes, né, que estão aguardando esse podcast abençoado. E aqui, Stephanie, o pessoal foi entrando e já até abaixando o aplicativo. Louvado seja Deus. E eu quero também já mandar um abraço aqui para minha esposa Imaculada. O meu filho Estevão até chorou para vir hoje, mas nós temos a certeza que na próxima vez ele vai vir aí em nome de Jesus Cristo. E hoje eu estou com a convidada especial, Maria Moreira. Seja muito bem-vinda. Boa Um noite. prazer, viu? Obrigada. Que Deus abençoe grandemente. E eu não vou deixar aqui de fazer uma explanação com o seu nome. Né, Maria? Maria Moreira, ela vai estar nos trazendo hoje aqui uma parte da psicologia, né? Cuidando de quem cuida. Louvado seja Deus. Maria Moreira, ela é psicóloga e cristã. Tivemos o prazer, né, de congregar juntos. Somos do mesmo ministério, né, Maria? Isso mesmo. Casada, mãe de 2 filhos, psicóloga há 17 anos. É extenso. Atuando 26 anos na área de recursos humanos. Cursou pós-graduação em gestão, é isso? De pessoas e inclusão lá na PUC. Isso mesmo. Louvado seja Deus. E também formada em Libras. Isso. MBA em liderança. Controladoria pela... Business School. Stephanie. Louvado seja Deus. E também dedicada, né? Na clínica terapêutica, abordagem de TCC. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu disse, ela é cristã e também líder dos adolescentes da ADCAV, junto com seu esposo, Éder, que hoje não deu para vir, né, irmã? Uma pena. Seja muito bem-vinda, viu? A paz do Obrigada. Senhor Jesus. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigada por ter lembrado de mim nesse tema tão importante, né? Tão relevante, né? E é um prazer enorme estar aqui, né? Colaborando, divulgando tantas informações tão preciosas, né? Que às vezes a gente não tem essa informação, né? Verdade. E eu acho que é gratidão, né? A minha palavra de hoje é gratidão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Já tem pessoas aqui entrando ao vivo na Rádio Resgatando Vidas. Lembrando que nós estamos ao vivo e também esse podcast vai ficar gravado lá no canal do YouTube. Legal. Depois vocês vão poder assistir, acompanhar, compartilhar aí. E também já vai compartilhando o link, né, da Rádio Resgatando Vidas. Estou mandando aqui para os amigos, para os companheiros das igrejas. Louvado seja Deus. Mandar um abraço ao povo ali do Jaraguá, que já estão mandando mensagem aqui. Glória a Deus e aleluia. E vocês podem acompanhar também ali o site da Rádio Resgatando Vidas, né? Rádio _24 _HS. Vai acompanhando lá no Instagram para que possa cada dia, né, irmã, crescer em nome de Jesus Cristo. Irmã, nós estamos com um tema aqui abençoado e eu estou ansioso aqui para ouvir a irmã. Glória a Deus. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez. Que Deus abençoe a sua casa, né? Amém. A sua formação, que é uma formação muito abençoada. E também, né, irmã? A irmã também que é líder dos jovens ali da ADCAV. Então, eu ajudo o Éder, eu sou auxiliadora do Éder, né? O Éder, o Éder é o líder oficial dos adolescentes, né? Lá Sim. da ADCAV, ali da sede, né? E eu sou auxiliadora dele, né? Tenho muito orgulho de auxiliá-lo nesse ministério, Sim. né? Que é tão precioso, né? Cuidar dos adolescentes nesse tempo, né? Que estão começando a vida, né? Começando ali a sua fase de responsabilidade, de autoconhecimento, né? De descoberta, né? Espiritual, dos seus talentos, né? Então, eu, com todo orgulho, auxilio ele nesse processo. Oh, glória. É uma bênção, né, irmã? Irmã, esse tema aqui é um tema bem, vamos dizer, bem complexo, né? Mas é chamativo e também eu acredito que vai alcançar
não só questão de líderes, pastores, e pode também ser usado para o dia a dia, que é um tema muito importante porque fala de lideranças, né? Lógico que a gente vai usar aqui cuidando de quem cuida, trazendo para líderes, pastores. Hoje, o maior índice, né, irmã, de suicídios, né? Depressão, ansiedade, tem acontecido e chegado no meio da igreja. E eu tenho uma certeza que a irmã vai voltar várias vezes, porque não vai dar tempo, né, irmã? Então a gente vai falando por partes, por Tá, pauta. tá bom. E eu tenho a certeza que a irmã vai fazer uma bela explanação aqui para nós. Irmã, primeiramente, né, eu quero perguntar para a irmã qual é o papel da fé na construção da identidade emocional de um cristão. O quão isso é fundamental, assim, sabe, Alexandre? Porque, né, existem ainda pessoas, né, com muitos preconceitos, né, Isso. com relação à psicologia, o papel do psicólogo dentro da Sim. igreja, né, e acaba entendendo que a fé é algo que anula a psicologia, ou a psicologia é algo que anula a fé, como Sim. se uma coisa fosse maior que a outra, ou algo fosse anulasse um ao outro, né? E não é verdade, irmão, né? Nesses 17 anos que eu tenho de experiência, né, eu posso assim afirmar, né, que as pessoas, né, os pacientes, os profissionais, né, os irmãos que estiveram comigo, que passaram por esse processo, né, psicoterapêutico, né, Sim. eu consigo observar, e hoje já existem pesquisas sobre isso, né? Aqui no Brasil ainda muito recente, mas nos Estados Unidos, no Canadá, existem já pesquisas mostrando que os seres humanos, os pacientes, os indivíduos, né, que têm a sua fé estabelecida, a sua vida espiritual ativa, o processo de recuperação de qualquer doença mental, ele é diferente e mais rápido e mais consistente. Mais consistente. Consistente no sentido de, né, se a pessoa ela tem ali dentro do seu processo de desenvolvimento alguma questão sobre depressão. A gente sabe que a depressão é uma doença. Ela precisa de um tratamento medicamentoso, né? E uma vez que só o medicamento, único, exclusivamente, ele não vai dar o resultado totalmente esperado. Certo. Porque o medicamento ele vai controlar os sintomas, ele vai controlar ali o que o corpo e o organismo reagem. E a psicoterapia, né, ela vai diretamente naquelas caixinhas que estão fechadas intimamente, né, em que a pessoa ali chegou àquele processo de depressão, Sim. né, e a psicoterapia vai exatamente nesse lugar, né, de cuidar da escuta e do processo para que essas caixinhas sejam abertas, tratadas, organizadas, fechadas e colocadas no lugar certo, porque elas precisam estar ali, né? A depressão, essa tristeza, ela é natural do ser humano, né? O que causa, vai para uma depressão? É o desequilíbrio, assim como o desequilíbrio do corpo, né? Se você tem um desequilíbrio de açúcar no seu organismo, você tem diabetes, né? Sim. Então, da mesma forma, você tem um desequilíbrio ali daquela tristeza, né? Daquela mágoa, daquela amargura, né? E aí você tem essa doença, que é a depressão, que tem esses sintomas e precisam ser cuidados com o medicamento e com psicoterapia. Irmã, a pessoa tá mandando um monte de mensagem aqui, Stephanie. Já dá uma verificada, tá chiando aí? Como é que tá lá na rádio? Dá uma verificada. O pessoal tá mandando mensagem aqui, irmã. A irmã já entrou até num ponto crucial, falando o que realmente traz, né, essa questão da depressão, né, da ansiedade, se são por níveis, na verdade. Se a depressão ela tem um nível, essas são as perguntas que o pessoal está fazendo aqui, dali de Caieiras. E também, irmã, a irmã falou questão de perdão, é isso, a irmã falou? Questão de esquecer alguns traumas, seja de infância. Apesar que eu acho que
O pessoal já antecipou aqui. Algumas coisas, Já né? antecipou, né, irmã? Porque a gente até preparei algumas coisas aqui. Mas a irmã pode falar sobre isso. Então, a questão de não perdoar também, isso trazendo pela parte cristã, né, irmã? Isso acaba afetando a cada dia a vida emocional da pessoa, isso? Exato, né? A falta de perdão, né? Quando a gente vai para esse lugar, assim, sabe, Alexandre, é, dessa falta do perdão, é a falta da empatia com o outro, né? Certo. No sentido de que o outro não pode errar, né? E a gente sabe que o único perfeito é Jesus, né? Verdade. Nós vamos errar, o ser humano ele vai errar. O ser humano ele vai magoar, ele vai causar uma tristeza no seu próximo ali, no seu indivíduo, né? Só que a falta de perdão, ela além de ser um sentimento que você é, é, põe no teu coração, brota aquela semente e vai regando a cada dia com pensamentos, porque aí vem os pensamentos, né? Sim. Você está com aquela falta de perdão, com aquela mágoa, aqueles pensamentos que vêm, relembrando do assunto, rememorando o assunto, né? Tudo isso faz com que a pessoa vai alimentando aquilo dentro Certo. dela, Eita. né? E isso vai atrapalhando em tantas coisas, né? Na vida cristã, na sua comunhão, né? No dia a dia, na comunhão com os irmãos, né? É verdade. Então, afeta na vida dentro da igreja, ou em reuniões que acontecem, ou então dentro de casa, né? Exatamente. Porque às vezes você está ali lendo a Bíblia ou fazendo uma oração, automaticamente você remete àquela situação, né? Se for algo que você precisa realmente consertar rapidamente, até por uma questão da Santa Ceia Da Santa também, Ceia, é verdade, né? irmã. Então, quando você fala sobre isso no âmbito religioso, na questão da nossa fé, aí você tem essas questões, né? Esse bloco, né? Quando você vai para a psicologia, tudo isso é afetado em outras partes. Então, por exemplo, né? Afeta a autoestima. Você pode ter pensamentos de perseguição. Você achar que a pessoa está falando de você ou que a pessoa fez alguma coisa contra você. Então, você Carrega isso, começa a né? ter aqueles delírios persecutórios, né? Você começa, vai deitar, vai dormir, você começa a ficar pensando naquela situação. Você não consegue dormir, causa insônia, né? Muitas vezes essa falta de perdão começa a cometer outras questões mais do físico mesmo, né, irmão? Sim. Como dor no estômago, dor de cabeça, né? Mal-estar nesse sentido. Então, é o que a gente chama na psicologia de psicossomática, sabe? Psicossomático. O que o organismo, você tem de sentimento, você tem de emoção, automaticamente você é um ser humano, está dentro de você aquela emoção. Não dá para pegar igual você pega um órgão, o coração, Sim. o pâncreas. Você não consegue pegar. Não. Ela é uma emoção que está dentro de você. Ninguém consegue pegar aquela emoção, aquele sentimento, né? É subjetivo aquilo. É o que você está sentindo, né? Então você começa a alimentar aquilo, né? Isso causa uma desconstrução. E aí sim, pode causar uma série de transtornos. Desde crises de pânico, né, pela falta de perdão, Sim, verdade. né, a ansiedade em si também, né, pode ser um início de um caminho de depressão, mas não necessariamente fecha o diagnóstico, né? Sim. Mas ele pode ser um início, sim, né? Então, a falta de perdão, ela não te destrói exclusivamente a vida irmã. espiritual, a tua fé, você enquanto cristão, sabe? Ela vai te destruindo em outras áreas da tua vida, porque começa a afetar o teu relacionamento no trabalho, com o teu esposo, com teus Família, né, irmã? É familiares, com verdade. teus filhos, né? A depender do tamanho dessa mágoa, né? Isso pode perdurar anos, né? Irmã, tem algumas perguntas aqui, mas eu vou tentar correr e ser mais breve, né? Tá. Mas assim, antes eu quero pedir para os ouvintes mandar aqui a mensagem de texto para o 11 93951 0185. Você pode mandar aqui a sua mensagem de texto para a irmã Maria, tá bom? A psicóloga.
E ela vai responder. Se der tempo, se não der hoje, a gente, né, vai marcar uma outra vez. Vamos colocar aqui. Irmã, disparou aqui as mensagens, viu, irmã? Disparou as mensagens, as visualizações também aqui na Que rádio. bom. Louvado seja Deus, e esse podcast vai dar o que falar. Normalizou, né, Steph? Não tem o que fazer ali, né? Glória a Deus. Irmã, a gente está ao vivo aqui também na rádio. Mandar um abraço aqui ao pessoal de São Paulo, 2.947 ouvintes. Que legal, glória a Macapá, Deus. 2.363. Teófilo Otoni, 62. Rio de Janeiro, Ipatinga. Alguns países também aqui, que está entrando aqui na rádio. Glória a Deus. Então, vai mandando a sua pergunta aqui para Maria. Muito bom, muito bem. A Maria falou na questão de psicossomático, né? Psicossomático, que é o assédio do pensamento, né, irmã? É isso? Assédio da razão, aqui mexe, né? No interior. As doenças que a gente fala que são da mente, da alma. Da alma. Que ele vai afetar o corpo, né? Então, por exemplo, tem algumas relações, né, de doenças e estudos já, e isso não é novidade não, viu? Uma das primeiras vertentes, assim, da psicologia é a psicossomática. Então, por exemplo, pessoas que procuram não entrar muito em contradição com as pessoas ou em conflito com as pessoas, têm mais tendência a doenças nos rins, né? Pessoas que pensam demais, né? Que tem um processo de velocidade de pensamento, tem mais dor de cabeça, mais enxaqueca. Pessoas que são mais nervosas, têm dores de estômago, né? Isso é... Pessoas que têm picos de ansiedade, têm outros processos gástricos, né? Então, isso é comprovado já, né? A emoção... O sentimento, né, ele é levado realmente para o corpo, né? E aí vem as doenças do corpo, fisicamente. A pessoa adoece, né? Meu Deus, irmã. É interessante, né? Então, tudo começa... Eu acredito que a irmã falou uma palavra-chave, começa dentro de casa, passa para o trabalho, levando o problema, aí vai para a liderança... Aí traz para dentro da igreja e quando for ver, tá todo o âmbito contaminado, assim, vamos dizer assim, né, irmã? Eu digo no termo, né? No termo espiritual, né? Exato. Porque, como a minha irmã diz, a depressão a gente não enxerga, né? Mas ela dá sinais, né, irmã? Dá. E aí a irmã como... e esses sinais, às vezes, a gente pensa assim, a pessoa que tá com depressão, né? Isso. Ela tá deitada na cama, né? E não necessariamente, né? Você pode ver que várias pessoas quando... Não sei se você já teve essa experiência. Olha, fulano estava super bem, sorrindo aqui e tal, e tá com depressão, né? Como isso, né? Então, as pessoas acham que depressão é estar deitado na cama, e não é. Né? Não é, irmã? Não necessariamente. Nem sempre. Porque tem pessoas que elas têm uma máscara, não no sentido ruim, uma máscara de sobrevivência. Olha. Que aí ela põe aquela máscara para não mostrar para as pessoas a tristeza profunda que ela se encontra, né? E tem outras pessoas não, que já ficam realmente acamados, né? Que não quer sair de casa, não quer... Se isola, né? Não quer comer, não quer tomar banho, não quer ter nenhum tipo... Fica aquele estado de torpor que a gente fala, né? Que é um estado, assim, de calmaria. E essa calmaria não é porque a pessoa quer, sabe, Alexandre? É mais, assim, o corpo, ele baixa o nível de... todas as vitaminas, até os processos neurais, eles baixam, o corpo ele baixa para ter minimamente os processos básicos, né? Que é o processo de respiração, processo de salivação, processo de regulação dos rins, processos básicos de sobrevivência. Então, o próprio organismo, ele entende que a pessoa está nesse movimento depressivo, ele faz essa baixa para regular e não ter outros problemas, né, de sintomas aí, outros agravantes que possam acometer o corpo da pessoa. Então, não necessariamente a pessoa quer estar acamada, mas é até um processo químico fisiológico mesmo, né? Certo. Que o próprio corpo dá uma desacelerada para conseguir se manter. E o mais grave, irmão, é aquele que está no processo depressivo e está com essa máscara de sobrevivência, porque a dor é muito maior. É mesmo. E são esses que mais só cometem o suicídio.
né? Pe- A gente não vê assim, a tava bem, ninguém viu, ninguém percebeu e tal, e a pessoa cometeu suicídio. Então, esses são os mais perigosos, que não demonstram, né? Que não falam, não se Não abrem, se ninguém abre. percebe, ninguém percebeu, entendeu? Esses são os que mais, são os que acontece o suicídio, que chega ao suicídio mesmo, né? Irmã, a Bruna aqui do Rio de Janeiro, ela fez uma pergunta falando assim, viveu, né, no estado de depressão durante uns tempos. Como a irmã comentou que o corpo dá sinais, né? Então, é, dor no estômago, dor de barriga, cabeças, costas, tudo isso é o corpo respondendo à questão da depressão. Pode ser, não necessariamente. Um dos primeiros aspectos da depressão é o isolamento. A pessoa começa a ter um processo de isolamento, né? Então, Uhum. ela deixa de, talvez, jantar com os Sim, familiares na cozinha, né? Prefere comer no quarto. A pessoa deixa de atender os amigos, deixa de querer sair para fazer alguma coisa com outra os coisa. amigos, com os familiares. Então, tem um processo primeiro de isolamento, tem um processo de tristeza, sem Olha, a pessoa entender o porquê está triste. Ela reconhece que está triste, né, mas não sabe o motivo por que está triste. Tem um processo de culpa, né? A pessoa se culpa muito pelo que não viveu ou pelo que fez no passado. até isso, irmã. É a falta de perdão A de falta si de perdão próprio, sabe? já Porque começa lá atrás. o nosso Jesus perdoou tudo. Verdade. Tudo. Já foi levado na cruz todas as coisas, né? E a pessoa em si, ela não consegue se perdoar. Muitas questões no processo depressivo têm a ver com sonhos não realizados, né? Que aí chega nesse momento de que os sonhos não serão realizados, né? Mágoas, processos de falta de perdão, Meu Deus. problemas relacionados à estrutura familiar, né? É, e uma questão muito assim, hoje a pessoa é algo que ela não gostaria que fosse. Criou e chegou até esse momento, mas ela não se reconhece dessa forma. Então entra aquele processo da não aceitação de quem é Isso. hoje, Não sabe? aceitação, é verdade. Então, assim, e a gente como imagem e semelhança do nosso Deus, né? Pensa, né? É verdade. Nós temos as nossas decisões, que é o livre-arbítrio. Nós temos, né? Mas mesmo dentro desse livre-arbítrio, se há o arrependimento de todo o coração, né? Não tem mais nada, né? O que nos culpar, né? Aí a gente entra no processo, quando a gente entra na questão do que a gente tem aqui na nossa Bíblia, o que a gente acredita, né? É verdade. É o inimigo. É o inimigo falando na cabeça, né? Eita. Colocando a culpa, trazendo à memória aquela culpa, Fazendo né? você se alimentar disso, né, irmão? E não E é, não é. você já está perdoado, é nova vida, né? O que você é hoje é a construção de tudo que aconteceu com você, né? E o que você vai fazer daqui para frente, né? Debaixo ali da vontade do Senhor e seguindo por esse caminho aí, né? Você vai ter uma nova construção de um novo eu, né? Porque é assim que Deus faz, né? Quebra ali o Vaso, vaso, faz de faz de novo. novo, né? E é assim, é o processo, né? Mas se a Interessante. gente for exatamente dentro da psicologia, né, como psicóloga, é essa tendência da depressão. A depressão é essa tristeza, essa profunda, essa mágoa profunda, esse sentimento do e se, Sim, tá? E se é tal verdade. coisa, e se tal coisa, o não reconhecimento de si próprio, né? E a falta de energia, de vontade, sabe? De mudar isso, sabe? Não tem essa perspectiva do próximo dia. Não tô falando do futuro, Sim, é do próximo dia, do sabe? próximo dia. Do próximo momento. Não tem aquela vontade de viver, a pessoa não tem nenhum ânimo, não tem energia, né? Não tem nada ali. Viram, que é o que a gente fala do estado de torpor, né? Fica Sim, aquele estado. É como, é como se a gente pudesse pensar assim, né? A pessoa está ali coexistindo, vegetando. Mas dentro dela, sim, só existe essas tristezas,
profundas e tudo muito profundo. Aí a pessoa está nesse estágio da depressão. E aí sim, dentro da depressão existem vários estágios, né? Cada estágio tem um medicamento diferente, tem um tratamento diferente, né? E tem isso ainda, né, irmã? A questão dos medicamentos, né, que são acompanhados. Exato. Fora a que a irmã disse na questão de Deus, né? A gente tem a parte espiritual, cuido da parte física. E para tentar, vamos dizer assim, ir sobrevivendo a cada dia, né? Exato. Eu digo entre aspas, né, irmã? Irmã, disparou mensagem aqui. Eu tenho certeza que o Stephanie não vai dar para responder todos, não. Mas continua mandando aí. 11 9 3951 0185. 11 9 3951 0185. Aqui diretamente da Rádio Resgatando Vidas. Mande a tua pergunta aqui para a irmã Maria, psicóloga. O pessoal tá elogiando aqui pelo ensinamento, viu, irmã? Que bom. Até um presbítero lá da Glória a igreja Deus. lá, da onde a gente congrega, que é o presbítero Diogo, ele tá amando aí, Que bom, glória a aprendendo Deus. também. As pessoas Que estão bom. mandando as suas mensagens de texto aqui em nome de Jesus. Irmã, que benção, viu? Tem aqui também a Regina, lá de Teoflotone, mas eu acho que ela estava escrevendo e parou. Tô esperando aqui a mensagem dela, a pergunta. Mas enquanto é isso, irmã, não cortei não, né, irmã? Não cortei, cortou, né? não. Tem uma pergunta aqui, irmã, que não se deixa, né, calar, né, vamos dizer assim. É como que a igreja pode ajudar, né, essas pessoas com o baixa, né, autoestima, né, irmã? E como é que a igreja pode, vamos dizer, ajudar ou minimizar isso? A igreja, ela é um grande aliado à psicologia, vou dizer assim, né? E não estou dizendo que está a serviço da psicologia, né? Porque a igreja é de Cristo. Sim. Mas quando a gente pensa na igreja como um lugar social, né? Vamos pensar num lugar social, Sim. né? Você vê o quão o papel da igreja é fundamental. Por quê? A igreja, ela está naquele lugar fixo, que tem a sua comunidade ao redor. Certo. Então, quando ela tem uma função social para com quem está ali interagindo com a igreja física, estou falando as paredes, né? Sim. E nos serviços que a igreja pode prestar, né? Ela traz essa acolhida, né? Ela traz esse resgate, ela traz esse processo empático, porque está de porta aberta, né? É verdade. Para escutar, para um mantimento, uma alimentação, né? Aí entra as divisões, que a gente tem que ter claro isso, né? Verdade. Porque a psicologia não tem nada a ver com o conselho pastoral. Não tem nada a ver. Nada a ver. São totalmente diferentes. Diferentes. Porque o conselho pastoral ali, você ter uma pessoa, um pastor, que você vai ali conversar sobre as questões da sua vida, intimamente, da sua fé, do que você acredita, dos problemas enfrentados, ali você está tendo um conselho pastoral bíblico e correto e certo, né? Porque Jesus cura tudo, irmão. Sim. Se ele quiser curar agora, qualquer coisa, inclusive o que a gente nem conhece, que a ciência nem conhece, Jesus cura todas as coisas. Então, o pastor ali, o trabalho do pastor, é a luz da Bíblia, que é o correto, é o certo. Não tem nem o que tirar nem pôr, né? Verdade. Porque é um ensinamento perfeito, né? Poxa. Só que tem coisas, irmão, que a psicologia vai auxiliar. E eu amo essa palavra, auxiliadora, ajudadora. Eita. Né? E a psicologia, ela Legal, hein? esse papel de auxiliadora e de ajudadora. No sentido de, tem questões que enquanto Jesus não cura, e o conselho pastoral já foi até onde entende-se que é o papel ali do conselho pastoral e não surtiu um efeito, não surtiu ali, aí sim,
aí eu creio que entra a psicologia. Porque tem questões, irmão, que é da área médica, né? Que é algum transtorno, que é algo que precisa de um medicamento, que é algo que precisa de um encaminhamento para um especialista médico. Certo. Aí, a partir desse especialista médico, tem também o trabalho da psicóloga, do psicólogo, da Sim. psicoterapia nesse processo, né? Então, se a pessoa está, por exemplo, o assunto de depressão, com ideia suicida, né? Opa. E ela fala isso para o pastor, né? Vamos pensar. E veja o quão o pastor também, Como né? vai... Imagina a vida do pastor, Meu Deus, é do verdade. líder, de quem está ali naquele ambiente recebendo aquela informação, tendo que cuidar daquela informação. O preparo do pastor na parte espiritual, né? A gente nem consegue imaginar, irmão, porque ali é o Espírito Santo dando direcionamento para aquelas palavras, para a condução daquele momento, né? Mas veja, partindo do princípio, Jesus cura tudo. Não curou aquela depressão. Não curou aquela ideia suicida. Não curou. Já foi feita todo um discipulado, um ensino bíblico, orientação, conversas regulares, né? Já foi feito tudo isso. Foi feito a pessoa mesmo. Está lendo a Bíblia, está orando, está jejuando. A pessoa está exercitando a fé e crê na cura. Mas ainda não aconteceu. Não aconteceu, é. O porquê, irmão, a gente não sabe. A gente não sabe. Não tem como explicar, né? Mas a gente vai deixar a pessoa nessa situação, Não. né, com esse estigma, dessa forma, Sim, é né? verdade, Não não vai. vai. Você direciona para áreas médicas que podem ajudar, com um tratamento medicamentoso, com uma escuta ativa, né? Então, é a coexistência, né? Um não anulando o outro, um respeitando o outro, Sim. mas cada um dentro do seu quadrado, né? Certo. Porque eu tenho certeza, né, que eu tenho certeza que um pastor não vendo uma situação dessa que não está dando resultado, eu creio que o direcionamento para um profissional da área médica é o caminho que a igreja vai fazer, vai cumprir, né? É verdade. E isso acontece porque eu recebo pacientes, né, que ao longo desses 17 anos, né, encaminhado por igreja, né? Então, o pastor da igreja, ou assistência social da igreja, direcionou aquele irmão para o tratamento psicoterapêutico, né? Por conta de questões que a igreja já estava tratando, não estava tendo o resultado ali esperado e a pessoa precisava ter esse outro acompanhamento, porque entendeu a igreja entendeu o que estava acontecendo. Mas não são todas que pensam assim, porque as pessoas ainda têm aquele estigma, né, de que a psicologia é contra Deus, é verdade. contra a fé, que é anular a fé, né? E a gente entra um pouco na história, né, na história da psicologia, né? E sim, sabe, irmão, esse estigma aconteceu porque existiu isso. Existiu de verdade isso, né? Alguns teóricos, né, alguns grandes pensadores da psicologia, profissionais, pessoas assim que foram influentíssimas, pesquisadores inteligentíssimos, né? Que tinham essa base, né? Mas foram teorias que ao longo do tempo foram caindo, outras foram ganhando outra roupagem, outro entendimento, porque a ciência lá se multiplicará, não é verdade? É verdade. Então as pessoas foram conhecendo um pouco mais, né? E aí a gente chega num lugar em que, a partir de 1960, 70 mais ou menos, começou o estudo do que a gente estava falando aqui no começo, né? Do quanto a psicologia está entendendo que o pilar da fé para aqueles indivíduos que têm e crê e que têm uma fé, têm um pilar espiritual desenvolvido, todos os processos terapêuticos, eles têm maior eficácia e um não retorno. Então, a pessoa que tem uma fé estabelecida, aquele pilar forte, e ele é desenvolvido. E o pilar da fé, da espiritualidade, não é o psicólogo que cuida.
é o trabalho do líder pastoral ali. Seja o pastor, seja um evangelista, seja um diácono, um presbítero, um líder, né? Essa pessoa, né? E Deus vai direcionar, né, para essa pessoa muito capacitada. Sim. Então, quem tem esse pilar espiritual ali desenvolvido e tem esse acompanhamento desta pessoa, quando vem para a gente no trabalho psicoterapêutico, vem uma pessoa com... vem com o processo da doença em si. Sim. Vem, né? normal a todos, porque somos seres humanos. Todos somos seres humanos, né? E aqui nós teremos aflições. É verdade. Foi dito isso para nós, né? A gente já está sabendo disso, né? Então, todos teremos aflições, né? E somos seres humanos, mas também somos imagem e semelhança do nosso Deus, né? Então, irmão, quando chega no trabalho ali terapêutico, ali naquele momento terapêutico, claro que dentro do momento terapêutico, a questão da crença, da religião não é abordado. Não é um tema abordado. É abordado outros temas, né, conforme o direcionamento do que a pessoa necessita, do que é o foco da terapia. Né? Se o foco da terapia, por exemplo, é depressão com ideias suicidas, ansiedade, né? Ou pânico, crise de pânico, né? Aí nós vamos direcionando para esses temas específicos, para buscar o processo de cura desses temas específicos, né? Se durante, né, o processo terapêutico o paciente ali ele fala sobre a sua fé, né? É um tema então que não é rejeitado, existe uma escuta ativa, considerado, né? E eu, enquanto psicóloga cristã, eu fico até mais aliviada, tranquila, porque eu sei que a pessoa está tendo um direcionamento espiritual, um acompanhamento espiritual, né? Olha. É como se fosse assim, né? Eu tenho aula de matemática, aí eu tenho meu professor de matemática, mas eu tenho minha professora de reforço, entendeu? E a psicologia, na minha visão, não é o professor de matemática, é o professor do reforço. Que o principal é Jesus. Meu Deus. Né? E a gente vem como auxiliadora, como ajudadora, né? É nesse processo. Porque o que a gente estava conversando no início, né? A gente não pode anular a fé. Não. Não tem como. De jeito nenhum, né? Não tem como, né, irmã? Ela é uma importante forma do ser humano existir para ter uma vida mental saudável, né? Então, assim como, por exemplo, no processo terapêutico, mais mulheres procuram psicoterapia do que homens. É mesmo? Então, aqui a gente já vê um preconceito. Você já não sabia, olha. Os homens procuram menos terapia, né? Até por uma questão assim... Mesmo sabendo que é tão necessário, eles não procuram. Não procuram. Por várias questões. Por acreditar que você ou vai colocar eles numa posição vulnerável, de fragilidade, ou porque tem aquela questão do homem. Como a postura, né? Como se a doença em si, a questão psicológica, fosse algo que fosse diferente de uma gripe, de uma diabetes, uma pressão alta. Não é. É uma doença. Você tem uma doença, você vai cuidar. Ninguém vai estar com pressão alta e ficar dentro de casa tomando chá de camomila. Você tem que ir para o hospital urgente. Você está com depressão. Você vai ficar em casa tomando chá de camomila? Não, você tem que procurar um profissional gabaritado para isso, né? Então, o homem... Então, nessa minha experiência, eu tenho muito mais pacientes mulheres do que homens. Os homens ainda estão nesse processo de entender... Entender, é verdade. Né, o seu papel, né? Entender ali que ele é ser humano igual a qualquer outro, né? O nosso Jesus não teve esse momento de fragilidade? Verdade. Agora você imagina nós, né, irmã? Vamos dizer, como ser humano mesmo, né? Como carne, né? Como tão pequeno como pó, né, irmã? Irmã, uma seguradinha aí. Que bênção, hein? Bênção, né, Stephanie? Glória a Deus. Isso ficou focado aqui. O pessoal
Centralizou aqui, irmã. Glória a Deus, viu? Irmã, antes de tudo, né, de dar continuidade, a minha esposa mandou um abraço para a irmã. Ela está É uma acompanhando querida. lá. Irmã Imaculada é uma querida. Ela mandou um Saudades abraço. dela, viu? Dos Verdade, nossos né? papos, das nossas conversas. Legal. O irmão é abençoado, viu? Uma mulher de fé, De fé. né? Muito sábia, Verdade. muito conselheira. Já trocamos muitas conversas. Ela já me deu os conselhos de mulher sábia, mulher Oh, glória. virtuosa. Ela já me deu. É uma benção. Ela mandou um abraço aqui Um para a irmã, abraço, né? Imaculada também. Louvado seja Deus, irmã. E tem uma mensagem aqui do Jefferson, lá de Carapicuíba. Ele fez uma pergunta sobre a questão de líderes, né? Pastores. Assim, em geral, né? Como é cuidando de quem cuida. Ele até fez uma comparação ali muito rápida aqui, porque vai chegando, né, irmã? Mas, pelo que eu entendi, ele falou que existe hoje muitos pastores, principalmente pastores, né? Líderes também que hoje não desejam ser líderes e pastores que não desejam ser mais pastores. Aqui, pelo que eu entendi, a pesquisa que ele fez, 90% da pesquisa, pastores não quer mais ser, né? Estar ali na liderança, linha de frente, por ouvir tanto problema, né? Tanta dificuldade, tanto pessoas que estão vivendo em depressão e ansiedade. A gente não vai entrar nesse tema aqui agora também, né? Nessa parte. E pelo que eu entendi, a pergunta foi se isso está ocasionando, na verdade, a perca de muitos pastores, pelo fato de ouvir o problema dos membros, das pessoas. Acho que deu para a irmã entender mais ou menos, né, irmã? Eu entendi. Eu até anotei aqui, ó, lá em Eclesiastes 4, 9, 10, fala assim: melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro Sim. levanta. Ninguém foi chamado a caminhar sozinho. Não está dizendo lá, exceto pastores, exceto evangelistas, né? Então, se lá em Eclesiastes foi dito pra gente assim, melhor é serem dois do que um, e se um cai, o outro levanta, entendo que existe um contexto casal, casamento, sim, mas a gente também pode tirar lição do nosso mundo, do que a gente vive do dia a dia. Sim. Então, eu creio que o trabalho de alguns pastores seja um trabalho mais solitário, no sentido de outra pessoa, não no sentido espiritual. Né? No sentido espiritual. Sei que estão bem acompanhados, bem acompanhado, né? Mas no sentido do ser humano. E o ser humano precisa do outro ser humano. Então, eu acredito que alguns pastores, líderes e demais cargos de liderança dentro da igreja, eles acabam tendo uma caminhada muito sozinhos, né? Sozinhos no sentido de que o que é passado para eles, muitas vezes eles não podem passar para ninguém, certo, nem para a esposa dentro de casa, e muitas vezes não podem nem compartilhar com outro pastor que auxilia ali. Sim. Talvez tamanha gravidade ou confidencialidade do assunto, ou se ele é mentorado por outro pastor, se existe ainda um núcleo um pouco mais fechado, esse pastor não se sente confortável também de falar, de contar, né, a situação ali, né? Então, o que ele recebe, ele não pode compartilhar, mas o que ele vive também, ele não pode compartilhar. Porque ele é ser humano, né? Ele tem dívida, ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele tem boleto para pagar, né? Ele tem as suas ansiedades, tem os seus medos, né? Tem as suas inseguranças, né? Então, hoje tem muitos pastores que a gente chama de burnout pastoral. Olha. Porque não tem o que contar, trabalham demais, né? Alguns acabam centralizando muito, né? Então, não repassam ali, não delegam ali algumas questões, ou para outros pastores, ou para outros líderes, e acaba sufocando ali no sentido de muita tarefa. Muita tarefa, entendeu? É verdade. E aí, irmão, quem está com muita tarefa, seja qualquer lugar, não precisa ser pastor. Pode ser um analista dentro de uma empresa. Sim. Se a pessoa está com muita tarefa, isso dura só um tempo. A pessoa não aguenta muito tempo.
muita tarefa, muita coisa para fazer, muita pressão, muita demanda. Sobrecarrega, né, irmã? Muita atividade. O dia não tem... O dia é 18 horas e tem 1000 coisas para fazer. Ninguém aguenta isso a longo prazo. Nós não fomos criados para isso. A gente foi criado para estar no jardim, irmão. Verdade. Entendeu? Entendi. Não é para ter 1000 assuntos na cabeça. Olha, Então, a mente que aguenta isso. Porque aquela pancada de emoção, aquela pancada de sentimento, aquela pancada de coisas e situações e estímulos que você nem consegue compreender. Tem coisas que você percebe, irmão, tem coisas que você nem percebe, que só os seus sentidos percebem. Né? A sua visão acaba percebendo, mas você acaba não percebendo, mas é registrado isso. É verdade. Alguém fala alguma coisa, você escutou, não registrou totalmente, mas ficou ali naquele lugar. Então, tem coisas, estímulos que são perceptivos e outros não. Imagina para um pastor tudo isso. Para um líder que seja. Sobrecarrega, irmão. Demais, hein? Então, assim, e ainda se for um pastor que ainda não entendeu também que pode ter um auxiliador e ajudador ali, sim, que a psicologia pode ajudar. Pode ajudar. Pode ajudar. Pode ajudar. Não é? É verdade. E tem o papel da esposa, né? Como auxiliadora, como ajudadora. Isso não é demérito para ninguém. Coisa mais linda é você ajudar alguém. Coisa mais linda é você auxiliar alguém. Auxiliar alguém que está doente. Auxiliar alguém providenciando uma refeição. Auxiliar alguém nos afazeres. Auxiliar alguém a pensar diferente. Auxiliar alguém financeiramente. Verdade. Auxiliar alguém de diversas formas. Não tem coisa mais prazerosa. Pense, irmão, de coisas boas que o irmão fez auxiliando alguém, ajudando alguém. E de pessoas que ajudaram o irmão na trajetória do irmão. Assim é comigo. Assim é com qualquer pessoa. Seja o bebezinho que nasce, ele precisa de alguém para ajudar. Durante a vida toda, até na velhice, vai precisar de alguém para ajudar. E não é diferente os líderes da igreja. Então, eu acho que a gente precisa falar desse processo do cuidar sem dizer que essa vulnerabilidade, que esse cuidar seja algo ruim ou deixar a pessoa numa posição vulnerável. Que não é. Se na nossa Bíblia está dizendo lá em Eclesiastes que é melhor ser dois, né? Porque um cai e outro levanta. Verdade. Entende, irmão? Por que não pode ir? Por que o trabalho terapêutico não pode ajudar também, né? Eu tive a experiência de participar de um processo de supervisão, que isso acontece, né? Sim. De um pastor, né? E era de uma determinada denominação um pouco mais jovial, né? Algo, né? Sem muitas barreiras dos preconceitos, né? E foi um processo que ele viveu, né? Tava com problemas no casamento, né? Porque estava se dedicando muito à igreja. Sim. A família, os compromissos familiares ficando um pouquinho de lado. Para trás. Por um tempo isso funciona. A longo prazo não funciona, né? Então, ele entrou nesse processo terapêutico dessa reorganização, né? E aí foi quando a gente entrou nesse processo de delegar, de instituir pessoas para ajudar, para auxiliar, né? E foi todo esse processo sendo feito, né? Irmão, ninguém aguenta, irmão. Ninguém aguenta levar tudo isso assim, sozinho, dessa forma, uma vez que a pessoa já está nesse processo de adoecer, né? Mas existem outras pessoas, outros pastores, líderes e tudo mais, que levavam isso com maestria. E se tivesse algum problema, não vazou, vamos dizer assim. Ninguém ficou sabendo. Verdade. Não é verdade, irmão? Ninguém ficou sabendo, né? Mas eu creio que sendo dois, sabe? Uma pessoa para auxiliar e ajudar, leve. Fica mais leve. Fica mais leve. E sempre nesse âmbito da confidencialidade, nesse âmbito do estar junto, de auxiliar, de ajudar. Eu creio nesse caminho, sabe, irmão? Eu acredito nesse caminho. Legal, irmã. Irmã, bombou aqui as mensagens, eu não vou conseguir, mas eu tenho uma outra pergunta, eu vou segurar um pouquinho essa pergunta.
Mas continua mandando mensagem aqui, 11 939 51 0185. Mande a tua mensagem de texto, manda a sua pergunta. Depois a gente ajunta tudo aqui, né, irmã? Num tempo oportuno a gente... a irmã vai respondendo aí com calma. Tá bom. Irmã, tem aqui uma pergunta a fazer. E essa aqui, ela pega um pouco pesado, né, irmã? Porque vai falar sobre... É pecado ter ansiedade ou depressão? Porque hoje, né, irmã? Uau! Hoje é bem pesado, né? Essa pergunta é pesada, né? Mas eu tenho a certeza que Deus vai falar, primeiramente por intermédio da boca da irmã, né? Amém. E também na área profissional. Mas antes, irmã, eu quero dizer para a irmã que tem pastores anônimos aqui, viu? Mandando mensagem. Tem uma aqui que mandou uma mensagem aqui, né? Mas não falou, né, o nome, mas falou da questão lá no começo da conversa, que a gente falou de só quer ficar deitado, não tem estima, sabe? Enfim, vai perdendo o desejo de sonhos, né? Perdendo a perspectiva, né? E aí, realmente, irmã, estão se identificando como pastores. Enfim, né, irmã? Deus está falando com alguém. Amém. Isso a gente fica feliz. Sim, porque Deus ali é maravilhoso. Irmã, é pecado ter ansiedade ou depressão, irmã? Não é pecado. Como assim é pecado, né? Complicado, hein? Poxa vida, né? A ansiedade, ela é a sua falta de domínio próprio, né? Eita. De ficar pensando nas coisas que estão por vir, né? Verdade. Vamos pensar. Quem é ansioso? Pessoa que tem uma crise de ansiedade, pessoa que está, né? Tá à frente do tempo, né? E não é cada dia o seu mal? Sim. E de manhã renova tudo? Renova tudo. Não é? Então é para pensar no dia, né? Então, assim, já tem aí uma questão do fruto do espírito, né? Sim. Eita. Que é o domínio próprio. Oh, glória. Já não tá ali no domínio próprio, né? Que a pessoa já está nesse processo de ansiedade. E a depressão, que é a depressão, segundo, né? A depressão, isso. O que a gente pode pensar de pecado, né? O pecado de pensar nas mágoas de lá de trás, talvez a falta de perdão a gente possa pensar no pecado. Né? A falta de perdão de si próprio, do outro, uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza profunda por algum motivo, né? Mas é sempre atrelado muito à falta de perdão, a depressão. Ali, sempre, né? Sempre uma culpa de algo que foi feito, sempre tem esse cunho mais íntimo e pessoal, sabe? Sim. Então, no meu entendimento, assim, não tenho... na ansiedade, eu não vejo pecado. Não vejo. No sentido de... Mesmo porque a pessoa, muitas vezes, que está passando por um processo de ansiedade, ela pode ter estar desregulado algum hormônio. Desregulado alguma vitamina. Desregulado algo físico que a pessoa está tendo esse processo de ansiedade, né? Esse é um ponto, mas esse é a minoria. A minoria das pessoas estão nesse lugar. Aí nós temos os outros tipos de pessoas, né? Que elas estão a todo tempo sendo estimuladas num nível que é o que a gente chama de dopamina artificial, Sim. que é o uso de telas. Então, é tudo muito rápido, muito ali. Você tem um estímulo a todo tempo de tudo, e tudo vem muito fácil, muito rápido, né? E aí você tá naquele super estímulo a todo momento, e você não nasceu para isso. Você nasceu para ficar super estimulado o tempo inteiro, com dopamina a todo tempo no seu cérebro, ali acontecendo sinapses a todo tempo, estimulando só a sua memória de curto prazo, porque você está no celular, você está estimulando sua memória de curto prazo. Você não está entrando na sua memória operacional, que Sim. leva a memória de longo prazo. Por isso que o que você acaba de ver, você já esqueceu. Eita. Porque ficou na memória de curto prazo. Mas o que você lê, o que você escreve, né, o que você se dedica a estudar, vai para essa memória operacional, que vai para a tua memória de longo prazo. Sim. Aí você consegue tirar nota boa na prova, você consegue ir bem no trabalho, você consegue fazer uma boa pregação, você consegue falar sobre algum assunto. Você não está ali
Aí na ansiedade você tem esse super estímulo, Sim. que é tela. As coisas muito rápidas, né? E você também tem, Alexandre, em pessoas mais jovens, assim, sabe, irmão? Uma fase que eu não sei que hora que isso aconteceu. Tem alguns estudos acontecendo já que fala que é sobre a pandemia, né? Sim. Que houve um atraso, né, no sentido cognitivo de pelo menos 2 anos em jovens e adolescentes, né, dessa fase. Porque não sofreram muita frustração na vida, sabe? O famoso não. O famoso não, é verdade. O famoso não tem, não dá, né? E aí, essa falta de frustração, você cria um mecanismo de ansiedade. A sua ansiedade acaba sendo maior desenvolvida que a sua frustração. E a frustração, ela é a melhor dor e rompante que tem para criar um senso ético e moral no ser humano. Olha. É no processo do não que você forja esse caráter, essa identidade. Porque é a identidade da busca. É a identidade do que eu tenho que conseguir isso aí, né? Mas nesse processo que você não tem não, que você não é frustrado, você tem as coisas fácil, muito rápido, qualquer coisinha ali vira uma ansiedade. Sim. Entende? É verdade. E essa palavra caiu muito no senso comum, né? Porque, eu estou ansiosa, vai chegar o horário do cinema, estou ansioso para chegar o horário do cinema. Você está feliz que está chegando o horário do cinema, você não vê a hora. Era criança que ficava sabendo do passeio da escola, não dormia. Isso é uma emoção natural do ser humano, não é uma doença, não é um processo que precisa de terapia. A ansiedade, irmão, ela é muito mais profunda que isso. A ansiedade, ela paralisa a pessoa. A pessoa não consegue, pela ansiedade, fazer as coisas básicas do dia a dia. Ela não consegue se manter focado em nenhuma atividade. A ansiedade, ela paralisa o ser humano, entendeu? Porque a pessoa só fica pensando no futuro, ela não consegue agir no hoje. Então, se eu fosse correlacionar a ansiedade com o pecado, eu vejo só a questão do fruto do Espírito, que você precisa desenvolver essa parte aí. Sim. Mas não vejo pecado. Não consigo observar. Quando eu vou para a depressão, que aí eu tô falando, eu tô falando do futuro, né? Eu tô falando do passado. Quando eu tô falando do passado, aí eu fico cá a pensar, né? Se tem um pecado, talvez seja de você não reconhecer que Jesus já te perdoou, sabe? Que você já está perdoado, que você é nova criatura. Você não reconhece a cruz na tua vida, o poder, né? Aí você acaba pensando assim, estou desmerecendo o sacrifício de Jesus. Meu Deus. Sabe? Então aí eu vejo. Aí eu acho que vejo. Mas não que a pessoa que está no processo depressivo, ela tenha cometido algum pecado. Ela não é uma pecadora porque ela tem depressão, ou não é uma pecadora porque tem ansiedade, né? Pode ser diversas questões que a pessoa está nesse processo depressivo, entende? Entendo. Então, não necessariamente é pecado. E essa é uma das grandes questões, assim, que as pessoas acabam, o crente, não buscando a psicoterapia, o psicólogo, por medo, né? Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão falar. Que psicólogo é para doido, né, irmão? Tem aquele irmão que ainda pensa nisso. Psicólogo é para doido, eu não tô doido. Tem irmão que pensa isso ainda, irmão, né? E não é isso. Não tem nada a ver, né? É um processo natural que qualquer um pode passar, porque somos seres humanos, cheios de defeito, cheios de imperfeições, somos vulneráveis, né? Somos falhos, né? E o único perfeito é nosso Jesus. Agora, o quanto o processo depressivo atrapalha na nossa vida cristã. Quem está vivendo o processo depressivo tem não consegue se conectar espiritualmente. A pessoa deixa de ir para a igreja, a pessoa deixa de ir nos trabalhos, a pessoa deixa de ler a Bíblia, a pessoa deixa de orar. Então, assim, a depressão, ela traz comportamentos que afastam da fé, assim como a ansiedade também. Sim.
Então, isso é muito preocupante, né? Porque o resultado desses processos, desses dois processos, depressão e ansiedade, afasta a pessoa, através do comportamento, das experiências de fé, né? Aí que está o problema, né, irmão Alexandre? Porque o crente tem que estar ali, né? Tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar na igreja, tem que estar Exatamente. evangelizando, tem que estar com a sua vida espiritual conectada. E essas doenças, elas atrapalham na vida cristã. Certo. Irmã, que profundo, hein? A irmã vai falando, a gente vai pensando, né? Colocando, lembrando de uma pessoa, lembrando de um familiar, lembrando de amigos, pastores, pessoas mais próximas, né? Que passam por esse tipo de problema. E a irmã falou, né? Sobre a questão da ansiedade e falou sobre a questão da depressão. Bem interessante, viu, irmã? Muito, muito bem colocado. Isso fala, né? Fala com o povo, fala conosco, isso é muito bom. Irmã, eu tenho alguns minutos aqui e eu quero que a irmã passe rapidamente, mas não vai dar tempo. Mas na próxima a gente vamos dar continuidade, porque o pessoal tá pedindo aqui, irmã. Falando como diferenciar, né, irmã, o problema espiritual de um problema emocional. Depois, se a irmã poder dar uma rapidamente aí, fala aí, e depois a gente dá as considerações finais, a irmã passa aí o seu endereço, né, suas qualificações aí, tá bom? Tá. Eu acho que dá para falar assim, né? O diferenciar o problema espiritual do problema... Isso, diferenciar o problema espiritual do problema emocional. Então, nós somos três, né? Sim. Corpo, alma e espírito. O espírito, a psicologia não trata espírito. O espírito quem trata é o nosso Deus, é o nosso Espírito Santo, né? E aí os nossos pastores, os nossos líderes, né? Eles cuidam do espírito, desse lugar. Aí nós temos uma alma. Essa alma também é cuidada pelo nosso Deus, com auxílio dos nossos pastores e líderes. Sim. A psicologia entra também em temas da alma, porque tem dores profundas da alma. E a gente pode falar isso no próximo. Sim, olha. E tem o corpo. O nosso Deus cuida do nosso corpo? Claro que cuida. Ele livra a gente de tantas coisas. Ele está cuidando do nosso corpo. Verdade. Só que aqui é mais o âmbito da psicologia, no sentido de comportamento. A gente estuda o comportamento do ser humano. A gente estuda a emoção, a gente estuda o cérebro, né? Tudo que tem dentro do nosso cérebro, todas as sinapses, neurônios, memória, atenção, concentração, hipocampo. Então, irmão, tem uma vasta. Aqui dentro, tem uma vasta, né? O que a gente tem que pensar assim, o espírito é espiritual. É espiritual. Não tem o que a psicologia entrar nisso. A alma, existe uma mescla. E o corpo, que é a parte do comportamento, emoção, sentimento, né? Aí é a ordem maior da psicologia. Mas disso tudo, desses três, é um só. E desses três que nós somos de Jesus, né, irmão? Verdade. Ele cuida de tudo, né? Sim. Então, assim, não tem como separar. Dá para separar, assim como é ético que isso seja separado e correto que seja separado, mas são três partes, entendeu? E cada um na sua parte. A psicologia auxiliando no que for preciso, no que for necessário. Deus não deu inteligência? Deu a ciência, né? Deu inteligência para o homem criar, né? Por que se estudou e criou e tem a depressão? Ao acaso? Não, porque tem pessoas que estão morrendo de depressão. É verdade. Né? Porque tem pessoas com transtorno do déficit de atenção. Nosso Deus é perfeito. Sim, faz verdade. Seres humanos perfeitos. Por que nós temos autistas? Entende? Por que nós temos crianças Asperger, Down, adultos? Por quê? Então, assim, é a ciência. É a ciência junto com o espiritual. Não dá para descolar, irmão. Não dá. Não tem como desligar. Não tem como. E graças a Deus por isso, né? É Graças a Deus por isso, né? Que profundo, irmã. Aí a gente vê a questão da importância, né, irmão, do discernimento, né? De ter o discernimento. E aí entra nos dois contextos, né? De a gente aprender, aprimorar e colocar em prática.
Porque quando tiver esse tipo de problema, tanto como uma parte emocional, né? Como uma parte depressiva, como muitos utilizam a palavra, né, irmã? Falando, posso até dizer aqui no podcast, falando sobre demônios. Então aí você sabe diferenciar uma parte, como eu disse, emocional para uma parte espiritual. Porque como a irmã falou, o que é uma manifestação demoníaca e o que é um surto psicológico. Até porque quando é uma parte espiritual, ela sai e ponto final. Exato. Quando é uma parte física, aí ela vai te dando Mas tem as suas espíritos que é continuidades. só com jejum e oração. Isso, eu ia falar isso. A irmã já entrou. Então já foi, Por isso, foi expulso. foi expulso. Ou não foi expulso. Não foi expulso? Aí tem jejum e oração. Né? Se não foi... Não foi, aí o terceira opção. Aí terceira opção. Aí tem a parte que auxilia, que É ajuda. Verdade, que ajuda. Né? Muito bacana, viu? Olha, irmã, que Deus abençoe grandemente. Amém. É uma pena, irmã, que tem, né? A gente tem que Passa encerrar. tão rápido, né? Passa muito rápido. Nossa. Muito rápido, irmã. Já deu aqui, eu acho que 1 hora e um pouquinho, né, Fábio? Eita. E louvado seja Deus. Mas, assim, é gratificante ter a irmã aqui. Aprendemos, não só eu, mas os ouvintes também. Eu que agradeço. E isso alegra o nosso coração, viu, irmã? Pessoas precisando ouvir, precisando melhorar a cada dia, tendo um diagnóstico, né, irmã? Né? E isso é muito bom para todos nós. Para a gente saber lidar com as situações, saber ajudar, né? Como líder, eu como líder também, a irmã como líder, e muitos ouvintes, pastores anônimos aqui também como líderes, que são grandes, né? E a gente vai colocando essa pauta, colocando em prática, né, irmã? E entendendo essas partes emocionais, espirituais, falando da ansiedade, depressão, isso aí é muito bom. E o autoconhecimento, né, Alexandre? O autoconhecimento, irmã, eu amo isso. É autoconhecimento. Por isso que eu perguntei para a irmã sobre a questão do psicanálise, né? Que essa é uma coisa muito boa. Então, que Deus continue te abençoando, viu, irmã? Amém, a nós. Tá bom? E a irmã vai retornar. Fico à disposição. Tá? Vai ser bem, isso aí eu acho que Se os umas irmãos 30 gostarem. vezes aí. Vai ser umas 30 vezes aí, Eu viu, irmã? volto, pode chamar que eu volto. Ô, Tô aqui glória. pertinho, eu volto. Em nome de Jesus. Então, irmã, dê as suas considerações finais, tá bom? Passa o endereço lá do seu consultório, passa o seu Instagram, as redes sociais, tudo que tem de direito aí. Tá. O meu telefone, que é o WhatsApp, né? Sim. Então é o 11, porque estamos aqui em São Paulo, né? Então 947260519. Eu tenho uma clínica Mamor, né? Sim. Lá, ali em Santana, na Olavo Egídio, né? No 285, né? Então eu faço atendimentos presenciais lá também, né? E tem irmãos que às vezes estão à distância, né? E não conseguem estar aqui em São Paulo para atendimento. Mas eu faço os atendimentos online também, né? Certo. E tem a minha página, né, no Instagram, que é a Mamor Clínica Psicológica, Sim. né? E eu também estou no Instagram, né? Maria Moreira Paulina. E acho que é isso. Glória a Deus. É isso aí, irmã. Então, mais uma vez, irmã, eu quero que você mande um abraço lá pro irmão Heller, tá bom? Mandarei. Na próxima, eu tenho certeza que ele vai estar aqui Tomara conosco. que ele consiga vir. E aí ele vai sentar naquele cantinho ali. Muito bem. Aqui vai ficar aqui, vai falar um pouquinho também. Né? E vai ser muito bom, irmã. Eu tenho uma Amém. certeza. Também manda um abraço, né? A Júlia Isso. e o Pedro. E o Pedro. Tá bom? Isso Manda um mesmo. abraço para eles. Obrigada. Grandemente. E também Sempre lá. falam da Stephanie. Esses dias eu tava Ah, é? vendo meu Glória. celular, né? Aí tem lá 230 fotos da Stephanie lá no meu celular, dela de Olha, pequenininha é mesmo, e tal. Eu falei, mano. meu Deus, né? Como a gente tem memória. Como A gente memória. foi vendo lá as fotos, né? E aí ele cheio de saudades, né? Olha, que Deus Tempo abençoe. bom, né? Tempo bom, irmã. É, Foi história. verdade. Fez história, irmã. A gente... É o tamanho dela hoje, né? É uma moça. Uma o moça. Pedro tá um moço. A Juju tá começando ali a fase da adolescência, né? É verdade. Né? E tá bem esperta também ali, né? Nos teatros. Ela gosta. Bem desinibida. Ela gosta. Então, eu quero agradecer também a todos os ouvintes aí da Rádio Resgatando Vidas. Agradecer a todos mais uma vez, de Teófilo Otoni, Rio de Janeiro, Governador de Valadares, Ipatinga, Macapá. Que pena, faltou só 50 para fechar aqui a 3.000 aqui de São Paulo. Mas aqui o pessoal de Vista Alegre ali, Vila Rincão, Jaraguá, Imirim, Casa Verde, louvado seja Deus. A todo o povo, né, que está nos ouvindo. E também para a ADCAV ali, a sede. Um abraço
ao nosso pastor vice-presidente, pastor Sérgio. Que Isso. Deus abençoe grandemente. Amém. Em breve também ele vai Uma estar aqui bênção, conosco. né? Que bom, ótimo. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém, minha irmã? Amém. Então, a irmã vai retornar em breve, ok? Steph, vamos encerrar? Que Deus abençoe grandemente. Obrigado aí mais uma vez, irmã. Eu que agradeço. E que Deus abençoe os ouvintes também, A todos. em nome do Em nome Senhor de Jesus. E eu fico à disposição, caso queiram perguntar alguma coisa, alguma dúvida. Tá bom? Só mandar lá no WhatsApp que eu respondo. Ô, Glória, fala mais uma vez o WhatsApp, irmã. 947260519. Amém. Louvado seja Deus. E o nosso lema de sempre, né? É: ei, não pare, continue firme, porque Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus Obrigada, abençoe. irmão. Deus abençoe. Ô, glória.